Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo bem curiosa. Com certeza, e uma viagem super necessária para entender o mundo de hoje. Pois é, o nosso foco hoje é explorar as raízes históricas desse atual boom da inteligência artificial. E para quem nos ouve, a gente vai usar como base um documentário excelente. Sim, o vídeo chamado A Revolução da IA que começou tudo. Isso, a Conferência de Dartmouth de 1956 explicada. É um material que rastreia tudo, desde a invenção do termo IA até essas ferramentas gigantes como o GPT-4. E a nossa missão aqui não é só contar história, sabe? Não mesmo. A ideia é desvendar como um projeto super otimista de verão se transformou nessa força tecnológica brutal. Porque entender essa história é tipo o atalho definitivo para compreender a IA generativa que a gente usa todo dia. É como buscar o Big Bang da tecnologia. Nossa, gostei dessa comparação. O Big Bang da IA. É que foi exatamente o momento em que a faísca da inteligência de máquina foi acesa, né? E o mais louco, dentro de uma pequena sala de universidade. Uma sala cheia de quadros negros e giz? Exato. Então vamos voltar para 1956, Dartmouth College. Um grupo de cientistas brilhantes envia uma proposta de financiamento. Pedindo algo em torno de $7.000, se não me engano. Sim, $7.000, para construir a inteligência artificial. E o prazo que eles deram para resolver esse enigma gigantesco da cognição. Essa é a melhor parte. 8 semanas. 8 semanas de férias de verão. Hoje a gente gasta bilhões por trimestre, data centers do tamanho de cidades que gastam energia de países pequenos, e ainda não chegamos na linha de chegada. É uma diferença de expectativa surreal, né? Total. Para quem está escutando, é como se um grupo de amigos dissesse: vamos construir um foguete espacial no quintal durante as férias escolares. Bem isso. E a pergunta que fica é o que dava a esses cientistas uma confiança tão, assim, desproporcional? Pois é, me diz você, era pura arrogância? Ou eles tinham uma fé cega na lógica simbólica da época? Olha, não era exatamente amadorismo. A gente está falando de gênios. John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon. Eles inventaram o termo inteligência artificial. E fundaram a teoria da informação. Os caras eram pesados. Muito pesados. O problema é que eles tinham uma visão de mundo estritamente mecanicista. E eles caíram no que mais tarde ficou conhecido como o paradoxo de Moravec. Paradoxo de Moravec? Explica isso pra gente. Bom, naquela época, eles achavam que o áudio da inteligência era o raciocínio abstrato, tipo jogar xadrez ou resolver matemática complexa. Coisas que são muito difíceis para nós humanos. Exatamente. Como os primeiros computadores já eram ótimos em matemática pesada, os cientistas acharam que a parte mais difícil já estava resolvida. Ah, entendi. A lógica deles era tipo... se a máquina já calcula equações diferenciais em segundos, ensinar ela a reconhecer um gato vai ser moleza. Ou manter uma conversa sobre o clima. Eles achavam que isso ia ser a parte fácil do trabalho, em 8 semanas. Que loucura! Eles subestimaram drasticamente milhões de anos de evolução biológica. Com certeza. O paradoxo de Moravec mostra justamente que o raciocínio lógico exige pouco poder de processamento, mas habilidades de baixo nível, como percepção visual e falar... Exigem recursos gigantescos. Sim. Andar e falar é fácil pra gente. Matemática é difícil. Pro computador é o extremo oposto. E por ignorarem isso, eles apostaram tudo na ferramenta errada, né? A tal da lógica simbólica. Isso mesmo, a lógica simbólica. E como é que a gente pode explicar essa lógica para quem acompanha a nossa imersão? Pelo que o documentário mostra, era uma abordagem de cima para baixo. Exato, o top-down. A crença era de que dava para replicar a inteligência codificando regras à mão. Tipo um monte de comandos. Se isso acontecer, faça aquilo. Perfeito. Se você insere a regra todo homem é mortal e depois diz que Sócrates é um homem... A máquina deduz que Sócrates é mortal. É bonito no quadro negro? É uma elegância matemática fascinante. A aposta era só empilhar regras suficientes que a máquina acordaria inteligente. Mas a confiança cega nessas 8 semanas inevitavelmente bateu de frente com o mundo real. E a tecnologia foi tipo, do céu ao inferno. Um inferno congelante, digamos assim. O famoso inverno da IA.
Porque a lógica simbólica precisa de um ambiente perfeitamente limpo, né? Sem ambiguidades. Sim, ela funciona perfeitamente no xadrez, porque as regras são fixas, mas o mundo real é caótico e bagunçado. E quando tentaram aplicar essas regras rígidas na linguagem humana, Tudo desmoronou, sob o próprio peso. Tem aquele exemplo clássico da Guerra Fria que o documentário aborda. A tradução automatizada. nossa, esse caso é a ilustração perfeita do fracasso. O governo americano derramou rios de dinheiro para tentar traduzir documentos do russo para o inglês rápido. E na cabeça deles, usando a lógica simbólica, era só colocar um dicionário gigante na memória e as regras gramaticais. Tradução palavra por palavra. Parecia trivial. Mas a linguagem é puro contexto. Tem ironia, duplo sentido. O que aconteceu na prática foi uma explosão combinatória. Explosão combinatória. Como assim? É que, para cada regra gramatical fixa que eles colocavam, surgiam 10 exceções no idioma, e cada exceção exigia uma nova regra. Que devia conflitar com as antigas. Exato! Uma máquina de regras não entende o contexto sozinha. Pensa na palavra banco, É verdade. Pode ser um banco de praça, um banco financeiro. ou um banco de dados. Só o contexto de um parágrafo inteiro diz o que é. E o sistema entrava em colapso tentando calcular todas essas possibilidades. E aí a torneira do dinheiro fechou. Fechou violentamente. As agências governamentais viram que a tradução fluida era um delírio e os investimentos pararam. E a moral científica foi pro buraco. Isso inaugurou o inverno da IA. Os sonhos foram colocados no gelo mesmo. Mas me tira uma dúvida. Claro. Fazer uma analogia aqui. É como uma banda genial que escreveu a melhor partitura de todos os tempos, mas percebeu que os instrumentos para tocar não tinham sido inventados ainda. Eu diria que a história não é bem assim. Não! Esse inverno não foi só culpa do hardware limitado da época. Eles não foram só vítimas de nascerem cedo demais. Muita gente usa essa desculpa confortável do hardware. Os computadores da época usavam cartões perfurados, tinham pouquíssima memória. Sim, meu celular de hoje é infinitamente mais potente. Exato. Mas aceitar que foi só o hardware mascara o problema real. O abismo era estrutural. A abordagem estava completamente errada. Então, mesmo se a gente desse os supercomputadores de hoje para uma CART, lá nos anos 60, a lógica simbólica continuaria falhando na tradução. Miseravelmente, porque o erro era filosófico. Achar que dá para ditar a inteligência humana com regras absolutas não funciona. O mundo é feito de ruídos e probabilidades. Caramba, e eles tiveram que admitir isso publicamente? Tiveram. E isso gerou uma guerra ideológica nas universidades. O que é doloroso é que a alternativa já existia. As redes neurais artificiais. Sim, uma abordagem de baixo para cima, tentando imitar a conectividade do cérebro. Mas os defensores da lógica simbólica sufocaram isso. Teve aquele livro famoso, não teve? Do Marvin Minsky? O livro Perceptrons. Ele provava matematicamente que as redes neurais da época não resolviam problemas lógicos básicos. E isso enterrou o financiamento das redes neurais. Por mais de uma década. A pesquisa teve que ir para a clandestinidade acadêmica. O que nos leva para a próxima fase dessa história. Porque o gelo desse longo inverno só derreteu quando o clima tecnológico mudou de vez. A chamada Revolução Silenciosa. Exato. Onde abandonamos os quadros negros e abraçamos uma coisa muito mais caótica. E poderosa. As velhas e marginalizadas redes neurais voltaram com tudo. Mas por que elas deram certo agora e não antes? Pelo que vimos, foi uma combinação de duas forças. Dados e poder computacional. Sem o casamento dessas duas coisas, as redes neurais continuariam só uma curiosidade nas universidades. A internet trouxe montanhas de dados não estruturados e as placas de vídeo, as GPUs, trouxeram a força bruta. Exatamente. A gente mudou da lógica para a estatística. Deixa eu tentar fazer uma analogia para quem nos ouve visualizar essa mudança brutal de paradigma. Vai em frente, tô curiosa. A velha IA da lógica simbólica era tipo tentar mapear uma cidade inteira, desenhando cada semáforo, cada prédio e cada folha de árvore à mão com uma régua. O que é impossível logisticamente. Isso. Já a nova IA, das redes neurais, é como soltar milhões de drones cegos e caóticos sobre essa mesma cidade. Eles voam, batem nos prédios, ajustam as rotas e, de tanto baterem e repetirem o voo por pura força bruta... O mapa tridimensional se desenha sozinho na cabeça do sistema. Exato. É tipo trancar a máquina numa biblioteca infinita e dizer:
Leia tudo e descubra sozinho. Mas a provocação que eu te faço é: os pioneiros de 56 aprovariam essa força bruta? Ou eles achariam que a gente trapaceou? Olha, muitos provavelmente achariam que atrapassa, porque a gente abandonou a transparência da lógica e aceitou o modelo de caixa preta. Caixa preta total. Mas como funciona essa mecânica dos drones batendo nos prédios, tecnicamente falando? O segredo está no conceito de backpropagation, ou retropropagação de erro. Na lógica antiga, o humano escrevia cada regra. Hoje, a gente só constrói a infraestrutura matemática. E bombardeia a máquina com trilhões de palavras da internet. Exato. A rede tenta prever a próxima palavra. Se ela erra, ela propaga esse erro para trás e ajusta microscopicamente as conexões. Ela não aprende o significado, ela ajusta pesos estatísticos. Então, ela não é esculpida linha por linha, ela é meio que cultivada na base da repetição. Perfeitamente. Mas o custo disso é justamente não sabermos exatamente como ela chega no resultado. Daí a ansiedade moderna. O que nos traz para o estado atual, o GPT-4 e os grandes modelos de linguagem. Agora que temos essas IAs conversando de forma tão fluida com a gente, precisamos olhar para trás. E medir os nossos resultados contra aquelas expectativas da sala em 56. O legado da coisa toda. Será que os sonhadores de Dartmouth venceram? A IA cumpriu seu propósito inicial? Essa é a maior trincheira filosófica de hoje em dia. Porque, veja bem, o GPT-4 pode escrever um ensaio sobre física quântica imitando o Machado de Assis perfeitamente. Mas ele não faz ideia do que é física quântica, nem de quem é Machado de Assis. Nenhuma. Ele só calculou que uma palavra tem 99% de chance de vir depois da outra. Corremos o risco de estar apenas celebrando papagaios estocásticos incrivelmente persuasivos. Esse termo, papagaio estocástico, levanta críticas muito válidas. A falta de uma âncora material. Como assim âncora material? Os críticos dizem que sem interagir fisicamente com o mundo, sem um corpo, a IA nunca vai ter um entendimento genuíno. É só uma ilusão de ótica gerada por previsão de texto hipertrofiada. Então o sonho de Dartmouth continua inatingível? Estamos só mascarando tudo com truques estatísticos caríssimos? É o que uma parte dos especialistas defende, mas o contra-argumento também ganha cada vez mais força. Qual seria a defesa? Quando o modelo estatístico atinge trilhões de parâmetros, ele começa a mostrar habilidades não planejadas. Ele passa em exames médicos, resolve lógica inédita, escreve códigos novos. Coisas que ele não foi programado diretamente para fazer. Exatamente. A fronteira entre imitar padrões e raciocinar de verdade começa a desaparecer. Nossa, isso é profundo. O surgimento de novas capacidades só pela escala. E a provocação volta para nós. Até que ponto nosso próprio cérebro biológico também não é só um motor de reconhecimento de padrões e previsão de probabilidade? Caramba, um hardware biológico rodando um papagaio estocástico interno super eficiente. Pois é, essa constatação força uma releitura completa de quem nós somos. E prova a magnitude dessa jornada. Separar a missão de 56 do método deles. O método deles falhou. Um dicionário de regras não funciona. O mundo é orgânico e ruidoso demais para equações limpas. Mas a audácia do objetivo final moldou todo o trajeto, né? A gente precisou dessa lição de humildade do inverno da IA para chegar na revolução de hoje. E a ferramenta de hoje espelha perfeitamente os nossos ruídos e contradições, justamente porque aprendeu lendo a produção humana toda. O que mostra que o progresso tecnológico quase nunca obedece às nossas expectativas perfeitinhas de como o universo intelectual deveria ser. A gente saiu de uma ideia restrita e foi abraçar o caos probabilístico irrestrito. E com o peso de 70 anos de falhas e sucessos acidentais, a gente se prepara para o próximo passo. A inteligência artificial geral, a famosa AGI. O objetivo final. E aqui a gente precisa deixar um pensamento bem provocativo para quem acompanha a nossa análise. Algo além do técnico, puxando mais para o existencial mesmo. Acho fundamental. Qual a reflexão de hoje? Olha, se os gênios lá de 1956 subestimaram tanto a complexidade do cérebro humano, a ponto de acharem que, em 8 semanas, nas férias de verão, eles iam replicar tudo. Que lição a gente tira disso? Exato. Levamos quase 7 décadas para entender que inteligência não é uma equação limpa,
mas um caos estatístico imprevisível. Com certeza. Então, o que faz a gente acreditar cegamente que empilhar mais dados e construir data centers ainda maiores vai ser magicamente suficiente para concretizar a AGI? Será que só força bruta basta? Pois é. Que traço fundamental e totalmente invisível da nossa própria humanidade os criadores de IA de hoje podem estar subestimando enquanto correm desesperados em direção a essa inteligência artificial geral? Será que tem algo que simplesmente não pode ser medido, mapeado ou programado? É uma dúvida que não tem resposta fácil, mas que a gente precisa encarar. Fica o profundo questionamento para quem nos ouve pensar a respeito. Muito obrigado pela companhia e até a próxima Imersão Profunda.